todos praticamente alinhados na mesma ideia de que Monchique foi discriminado de forma negativa, porque ao se optar por uma forma de ajudar as pessoas que, de alguma forma, não criou um acesso fácil, mas criou um acesso burocrático, complexo, difícil, afastou diretamente um conjunto de pessoas que, desta forma, não tiveram ajuda e não viram os seus problemas resolvidos. E é isto que nós esperamos do Governo, é isto que nós esperamos do Estado, seja ele Estado, seja o Ministério da Agricultura, sejam outras áreas setoriais, que, como foi muito bem referido, não se resume este problema só ao problema da agricultura, porque há um conjunto de situações que tenham que ser avaliadas e só seriam avaliadas se tivesse havido uma medida específica para avaliar o caso de Monchique, que, como diz bem, eu sou deputado do Partido Comunista, é importante se perceber que é um caso de estudo, porque, de facto, nós fizemos um esforço nos últimos anos enorme, contra tudo e contra todos, com poucos recursos, mas para conseguirmos executar as faixas de gestão de combustível, para conseguirmos lançar um projeto pioneiro a nível do país que se chamou Casas Sem Fogo, para obrigarmos e ajudarmos as pessoas a fazerem o perímetro de proteção da sua casa, que depois foi difundido por todo o Algarve e penso que já há muitas zonas do país que têm este programa. Portanto, foi em Monchique que ele foi criado. Tínhamos freguesias exemplo em vários aspectos, ter as faixas à volta do aglomerado urbano, ter as habitações com medidas de autoproteção e ardeu tudo que nem um fósforo. Por isso, há muitas ilações que se têm que tirar daqui. Inclusive, avaliar estes instrumentos e avaliar isto que nós andamos a dizer às pessoas que é importante fazer, se realmente é assim tão importante ou não, e se de facto as faixas que estamos a fazer são mais do que cosmética ou não. Se elas são de facto eficazes e são importantes, ou se tem que agora neste plano que está a ser feito, que ele passe concretamente a um plano de execução concreto e que se olhe para as zonas em que é necessário fazer zonas de descontinuidade e que essa descontinuidade seja paga aos proprietários, porque nós não vamos conseguir fazer faixas se não envolvermos as pessoas e se não lhe pagarmos. Nós estamos a ter grandes dificuldades em executar as faixas de introdução de combustível porque os proprietários não deixam que nós passemos nos seus terrenos. Porque, obviamente, vai haver uma perca de rendimento, obviamente, vai haver pequenas parcelas que ficam praticamente sem rendimento e isto tem que ser visto. E só para ter uma ideia, nós estamos a receber por quilómetro de faixa de interrupção de combustível 1.500 euros, o que dá, são 10 metros para cada lado da estrada. 10 metros se a estrada tiver 6, se a estrada tiver 4, já são 11 para cada lado. E estamos a falar de 1 hectare para cada lado da estrada que fica à volta de 750 euros por hectare. E ninguém faz isto numa zona em que as árvores são de grande porte, em que não é como no Alentejo, que há menos densidade, que é mais fácil fazer este trabalho. Portanto, estamos a falar de uma coisa concreta que merecia uma atenção. Eu posso-vos dizer que houve empresas que me pediram por quilómetro 6.000 euros, quando o Estado nos está a apoiar a 1.500 euros. Qual é a opção? Não se faz, ou temos que pôr o resto. Isto em 300 quilómetros é muito dinheiro. E estas câmaras mais pequenas não têm assim tanto rendimento como isso. É muito difícil fazer face a estas despesas. Daí, nós termos que trabalhar, e eu sempre fiz isso desde o princípio, podem-me acusar do que quiserem, mas de uma coisa não podem acusar. É que sempre procurei que o Governo fosse um parceiro. E quando me apetecia, até muitas vezes, criticar muita coisa, quando me apetecia muitas vezes dar um pontapé na mesa, pensei sempre e defendi sempre os interesses das pessoas, mas trabalhando com o Governo, trabalhando com as medidas que o Governo, numa grande parte das situações, criou bem para ajudarmos as pessoas. Agora, também isso me dá legitimidade para quando as coisas não estão a correr bem, a poder dizê-lo e as pessoas ouvirem isto com respeito e com consideração. E, de facto, há muita coisa em Monchique que correu mal no fogo, correu mal no pós-fogo e está a correr agora mal nos apoios, porque uma grande parte das pessoas não vão perceber nada. Acho que podemos já concluir isso. Está a correr bem o nosso trabalho, estamos a fazer os processos, mas há muita gente que não vai ter acesso, não vai ter apoios. Por isso nós precisamos, de uma vez por todas, de criar medidas concretas para as pessoas. É tarde? Não, não é tarde. O que foi dito aqui, destas medidas simplificadas de apoio até 5.000 euros, fui eu que propus, na primeira reunião que houve em Monchique, com o Sr. Ministro da Agricultura, com o Sr. Primeiro-Ministro, fui eu que lhe propus isso. E até me disse, olha, as câmaras, as juntas de freguesia, as cooperativas, vamos gerir esse dinheiro, vamos pagar às pessoas 200 euros de um tubo, 500 euros de uma rede. Isso são valores que não vamos obrigar uma pessoa destas com 80 anos a ir às finanças, fazer uma candidatura, um processo. Portanto, está bem, o Governo nem bem corrigiu... Desculpem, não interrompem o Sr. Presidente, faz favor de continuar. O
Sr. Presidente, está no uso da palavra. Agradecia que o deixassem terminar. O que o Governo fez, e bem, foi corrigir um erro inicial, que era as pessoas podiam... Não, mas vamos ter ao mesmo sítio. Uma pessoa que lhe herdeu um trator ou uma alfaia agrícola não podia comprar. Era um erro completamente absurdo. Ainda bem que foi corrigido. Essa pessoa comprou, apresentou candidatura, mas só vai receber esse dinheiro, como já foi visto, só receberam até agora 20 pessoas. Portanto, quer dizer o quê? Que essa pessoa só vai receber o dinheiro, só vai receber ao fim de muito tempo. Isto quer dizer que se essa pessoa não comprou porque não tinha capacidade de o comprar, ainda não tem esse bem. Logo, essa pessoa está desde esse dia à espera. Basicamente é isto. Portanto, estamos a falar de coisas concretas do dia-a-dia que se podiam ter resolvido logo. E daí, nós temos desde o início pedido para que tivéssemos uma atenção especial. Obviamente o Governo e o país estava escaldado com Pedrógão. Era necessário não cair nos mesmos erros. Aceito isso e acho que sim. Mas, como já foi dito pelo Sr. Deputado Cristóvão Norte, devia-se corrigir os erros, mas devia-se... Porque quando se faz aquelas lições aprendidas, as lições aprendidas não é só para percebermos o que correr mal. É o que é que temos que adotar para não correr mal na próxima vez. Isso é que são lições aprendidas, porque se nós só fizermos um relatório do que é que correr mal, isso não aprendemos nada. Só referenciamos o que correu mal, não aprendemos com os erros. E daí, eu achar que neste caso é importantíssimo, para já, tentar corrigir isto para que estas pessoas sejam apoiadas. Porque ainda estamos dentro de uma janela de oportunidade que eu acho que é fundamental. Dos apoios florestais, dos apoios agrícolas. Estamos numa fase de reconquista das pessoas. As pessoas estão novamente a ver a floresta rejuvenescer, o terreno a ficar verde. Ainda há oportunidade de conseguirmos conquistar essas pessoas para investirem, para fazerem alguma coisa. Porque se passar esta janela, nós teremos grandes dificuldades. E, obviamente, com um território que é essencialmente privado, se nós não envolvemos os privados, estamos mal. Agora, que se faça uma reflexão sobre estas medidas, sobre a 814, sobre a 622, que nos sentemos todos com o Governo e vamos ver o que é correr mal, o que é correr bem. Há condições, há oportunidade para se gastar esses 5 milhões. É porque até podiam ter 50 milhões. Se depois cria dificuldade às pessoas. Olha, houve até um proprietário que foi a uma sessão e diz assim, quando vim para aqui pensei que isto era pouco dinheiro. Por exemplo, para a parte florestal, para o 814, 2 milhões de euros. Isto se calhar é pouco para Monchique. Ele no fim disse-me assim, olha, estou enganado, não é pouco, aquilo é muito, porque nem 10% daquele dinheiro as pessoas vão buscar. Porquê? Porque é uma teia burocrática, uma complicação enorme e ninguém vai buscar nada. Portanto, estarmos a dizer que temos muito dinheiro para dar, se depois queremos regras difíceis de acesso a esse dinheiro, é a mesma coisa que não dar nada às pessoas. Por isso, eu queria tentar responder às perguntas, mas são muitas, mas dizer o seguinte, em relação às segundas habitações, eu acho que há condições para o Governo sentar com a Câmara de Monchique e avançarmos com um programa de apoio às segundas habitações. Pode ser um regime bonificado, pode ser um regime de apoio, inclusive é para essas pessoas que passaram a ter Monchique como segunda habitação, que ela possa novamente voltar a ser a primeira habitação, alterando a residência para Monchique, ter uma verba que passe não reembolsável. Portanto, há aqui muita coisa que se pode fazer, porque na verdade, agora, mais tempo ou menos tempo, estas casas vão ser ajudadas, as pessoas vão reabilitar as suas casas, mas depois fica uma mancha de um conjunto de casas vazias, sem telhados, no meio da paisagem, que nós temos que resolver. Até porque Monchique tem hoje condições também para a fixação de famílias, como se calhar não tinha há muitos anos, e se calhar muitos concelhos até mais urbanos não têm. E por isso há condições para que as segundas habitações sejam agora, uma vez que estes processos estão todos encaminhados, que seja uma opção e uma prioridade também do Governo. Acho que é importante também perceber que estes processos também só são mais complicados de fazer, porque Monchique é um concelho com 70% de área florestal, em que dessa área florestal nós não temos capacidade técnica para dar um apoio às pessoas como elas precisam, e por isso eu pedi ao Governo para criar novamente a extensão rural em Monchique. Porque é absurdo pedir às pessoas para fazerem um acompanhamento das suas plantações, das suas árvores, quando é que devem cortar, quando é que devem podar, quando desapareceu esse apoio técnico que existia há uns anos atrás. Uma pessoa diz assim, só se apoia às famílias que têm animais registados. Mas o que é ter um animal registado?
é, cada vez que uma pessoa tem 2 galinhas que nascem 5 pintos, tem que ir a Faro ou a Portimão, registar, e depois cada vez que tem mais um pinto vai registar outra vez, vai fazer o manifesto. Então, estamos a brincar com as pessoas. Okay? Isto é um trabalho que o Estado não pode afastar-se dos territórios. E o resultado que tivemos deste incêndio foi exatamente isso. Foi um afastamento dos órgãos de soberania das pessoas, junto das pessoas. E é isto, eu podia levar 1 hora a falar de incêndios sem falar em fogo uma única vez, porque estes problemas são todos colaterais. Tem a ver com este apoio aos agricultores, à fixação de pessoas. Então uma pessoa em Monchique que queira fazer uma ampliação numa casa, não pode. Então vamos ver um exemplo. Uma pessoa que quer seguir a sugestão do Sr. Secretário de Estado das Florestas e quer comprar um rebanho de cabras. E depois chega ao pé de mim e diz assim: olha, agora, já que tenho ali 100 cabras, que até fui apoiado aqui neste projeto, queria fazer um curral. E eu vou ter que dizer, não pode fazer o curral. Porque a sua zona é RAN. Agora, se eu tenho ali tantas cabras, não posso fazer uma queijaria, aumenta ali um bocado um espaço à casa para fazer um espaço para transformação. Não pode. Portanto, não se pode ver as medidas uma a uma e concretamente temos que ver a abrangência no território, e aquelas pessoas foram prejudicadas demais estes anos todos. E daí ser fundamental o Governo estar presente no território. O Estado tem que estar presente através das suas estruturas de apoio ao agricultor, ao produtor florestal, ao empresário agrícola. E isso não tem acontecido. Portanto, agora, eu estou disposto a fazer tudo para que possamos corrigir e ir atrás deste prejuízo. Eu acho que é esta a altura de o fazer. Já disponibilizei da parte da Câmara tudo. Sr. Deputado, por favor, desculpe, depois, se for necessário, fazemos uma segunda ronda. Faz favor de acabar, Eu estava a ver se passava aqui as... Não, desculpe, só para terminar. A questão da ordem dos arquitetos. Nós, de facto, temos um protocolo com a ordem, mas não tem estado a correr muito bem. Ainda não temos muitos avanços nestes processos. Também são só 4 situações que estão pendentes de projetos. Mas, em todo o caso, são situações. Eu penso que não ficou clara uma questão, que é o apoio que nós temos dado desde o início. Portanto, houve, na fase inicial, um envolvimento de várias entidades, de Segurança Social, as várias IPSS, várias pessoas, voluntários. Portanto, houve, de facto, um movimento interessante que conseguimos, no período pós-incêndio, enquadrar essas pessoas todas numa solução de habitação. Portanto, não houve ninguém que lhe fosse negado o apoio. Portanto, todas as pessoas encontraram uma solução, logo no início alguns familiares, mais tarde encontraram uma solução de habitação que foi paga a renda pela Segurança Social durante o tempo em que o protocolo do IRU não estava assinado, e a partir daí então já começaram a receber via IRU, e daí estes processos de arrendamento. Portanto, houve aqui um envolvimento de todos, inclusive nós criamos um supermercado social em que temos estado a dar apoio, ainda continuamos a dar às famílias para apoio alimentar e alguns géneros que necessitam. Temos um acordo com a Caritas para estas pessoas, assim que vão ficando alojadas, comprar mobiliário e dar um apoio para o recheio das casas. Portanto, assim que a casa é recuperada ou assim que há uma solução de arrendamento ou outra solução, nós temos condições para assegurar diretamente às pessoas. Portanto, neste momento não se põe essa questão das pessoas não estarem a ser ajudadas, porque neste momento estão todas enquadradas, seja de que forma for. Aqueles que não estão, há neste momento um casal e mais uma pessoa sozinha que não querem apoio. Portanto, estão a viver em situações até precárias, mas não querem aceitar o apoio, que até há várias modalidades de apoio, eles não aceitam nenhuma delas. A questão das máquinas de rastro, de facto, é fundamental se tratar disto. Eu podia explicar este processo, é um bocado complexo, mas eu resumia assim. Eu há poucos dias fui chamado à judiciária por uma queixa por ter dado serviços de máquinas no fogo a 2 empresas. Depois o inspetor veio a constatar aquilo que eu já sabia, é que nós na hora não conseguimos fazer um procedimento, não conseguimos, portanto o que é que fizemos? Chamei as pessoas foram para o terreno, e está enquadrado em termos legais até, fizemos posteriormente esse processo e foi resolvido, mas só para vocês verem o que é que estamos sujeitos todos, nós que somos os decisores e também as empresas que vão fazer esse trabalho numa boa vontade e às tantas, se tiver um prejuízo na máquina que não possam recuperar, eles por conta deles não vão ter apoio nenhum. Portanto, a seguradora não paga, o Estado não paga, a Proteção Civil não paga. Numa primeira fase, num primeiro embate, para responder à sua pergunta, são
o COS, portanto, a pessoa que está, a primeira pessoa que vai para o fogo e que acha necessário uma máquina, pede-me a mim ou pede aos serviços de proteção civil municipais e nós acionamos imediatamente a máquina. No período crítico, agora já não há, mas quando havia período crítico, nós tínhamos pré-posicionado máquinas para avançar rapidamente para cada ocasião. Tínhamos previamente acordado com os operadores de máquinas um valor à hora e ao quilómetro, para quando eu desse ordem ou requisitasse esse serviço, já saber as condições depois para o pagamento posterior. Portanto, e dessa maneira tenho uma informação todas as semanas da localização dessas máquinas, o que me permite saber, se houver um fogo numa determinada zona no concelho, que é a mais próxima para ir para o teatro de operações. Agora, é de facto um meio muito importante, eu acho que não devíamos menosprezar e devíamos já enquadrar, criar uma medida de inclusão destes meios no dispositivo. Acho que isso é um trabalho que os senhores podiam também desencadear daqui e trabalhar, porque ele é fundamental. A questão da venda da madeira, das primeiras coisas que cheguei à Câmara e pensei foi isso: vou fazer aqui um negócio com tantas árvores, vou vender aqui uma série de árvores e vou fazer aqui um dinheiro. É um engano. É um prejuízo grande. Não dá de forma alguma para compensar. Sim, uma parte, mas muito, muito pouca. A questão da fita do tempo, que o Sr. Deputado Cristóvão Norte falou, é de facto um problema. Eu acho que, sem correr grandes riscos, acho que não havia fita nenhuma do tempo. Acho que ela terá sido feita foi depois do fogo. Porque a verdade é que aquilo que eu fiz questão de afirmar num conjunto de sítios em que coisas que deviam estar na fita do tempo e que não existiam, depois percebi que andavam a tentar construir uma fita do tempo a posteriori. Acho que isto é grave e, se isto aconteceu, devia-se corrigir para que no futuro não possa voltar a acontecer. E eu sei de situações graves que aconteceram e que não estão reportadas em lado nenhum, e eu faço questão de as transmitir à Comissão que está a acompanhar agora, para que não volte a acontecer aquilo que aconteceu ao Monchique, porque tantos meios, com um fogo, obviamente, com condições excepcionais, com vento, com dimensões que nunca, se calhar, tínhamos visto, mas que permitia outro tipo de ação. Não é aceitável que na freguesia de Alferce, uma freguesia que fez todo o trabalho de casa, que tinha a aldeia limpa, que tinha há 3 anos que tínhamos uma brigada de bombeiros lá. No dia e no momento em que o fogo chega à aldeia, não estava um único bombeiro naquela aldeia. Portanto, há muita coisa aqui que se tem que tratar e inclusive, apurarmos os responsáveis para que não possa acontecer no futuro situações semelhantes. Ou, inclusive, é Monchique, de facto, estamos sempre expostos a isto. Em relação à questão dos 5 milhões de euros, já falei, portanto, até podiam ser 50 milhões, se nós não criarmos forma das pessoas chegarem lá de forma fácil, isso é pouco relevante. Em relação ao IRU e a esta relação que houve com o IRU, eu acho que eu expliquei na minha intervenção inicial bem o que é que aconteceu. Portanto, o IRU andaram, de facto, essas carrinhas a fazer um levantamento das situações e concluíram que o custo da recuperação das casas todas, estamos a falar de 52 situações, não estou a falar que todas são recuperação ou reabilitação, ou reconstrução, estou a falar de 52 casos. Há casos em que a pessoa vivia numa casa arrendada e a solução proposta é arrenda noutro sítio. O que acontece é que o proprietário daquela casa vai ficar com uma casa destruída e não tem maneira, nem ajuda para recuperar. Mas isso é aí que entra a tal medida que eu acho que é urgente para as segundas habitações. Ou para ele voltar a arrendar. Tem um apoio para arrendamento. Estamos a ver outras possibilidades, inclusive programas que já existam, que o Governo tenha, para tentarmos conciliar aqui estas vontades todas. Mas estou a falar de 52 situações em que uma parte delas a solução é um arrendamento, e essas obviamente são as mais fáceis, estão resolvidas, estão encaminhadas. As outras situações têm a ver essencialmente com destruição total, em que é necessário apresentar projetos. Eu não me sinto confortável, e nem o farei, com certeza, permitir que alguém faça uma reconstrução total de uma casa sem que apresente um projeto, inclusive de estabilidade, porque é um risco muito grande e vamos ver no futuro se há um problema com aquela casa, quem é que foi ou quem é que violou as regras de edificação, e eu não o serei de certeza. Por isso, irei fazer tudo para que as coisas sejam feitas o mais rigoroso possível e transparente. Pode levar mais tempo, mas as coisas têm que ser feitas bem em Monchique neste aspecto. Não irei permitir qualquer deslize e qualquer erro. Por isso, há de facto um conjunto de situações que se prendem com a questão da propriedade. Há uma casa que é de 18 proprietários e têm que todos autorizar.
Há uma casa em que é de 3 irmãos e um não deixa fazer a recuperação. Há casas em que os proprietários não se entendem para fazer como é que é a forma de recuperar a casa. Portanto, as situações são várias. Agora, é muito difícil, eu posso e pedi aos nossos serviços, e farei como o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda pediu, farei chegar todas as situações. Nós temos sido o mais recatados possíveis na divulgação dos nomes. Irei fazê-lo de forma de um código, também se não levarem a mal, mas o IRU tem um código, nós temos outro código. Os códigos são diferentes, mas é para a mesma pessoa. E a situação está detalhada. O que é que acontece? O que é que a pessoa, em que situação é que está? Tem o nome da pessoa, é composto por 2 pessoas, faz uma descrição do agregado familiar, designa a situação, o que é que aconteceu e qual é a solução apresentada. E faz um ponto de situação. Aguarda a decisão do IRU, aguarda a decisão do IRU. Portanto, outros são excluídos porque não têm condições. Este é o ponto de situação. Eu, se calhar, não iria agora detalhar mais isto, ficaria então para essa informação escrita para os seus deputados terem mais conhecimento do que é que estamos a falar e provavelmente mais atualizado, porque este é de dia 17 do 4, entretanto meteu-se agora este período de férias, portanto se calhar já houve aqui algum progresso, uma situação ou outra, mas a verdade é que o programa Porta de Entrada, eu volto a dizer, para mim é uma ferramenta muito importante que o Governo tem ao dispor para situações também futuras. Nós fomos um bocadinho cobaias, houve situações em que apareciam e ninguém sabia como é que havia de resolver. O IRU não sabia, nós não sabíamos, levávamos horas ao telefone para aqui e para ali, mas encontrava-se uma solução, um caminho. Eu acho que esse é um trabalho que fizemos que é importante. Foram as pessoas de Monchique prejudicadas? Foram, já dissemos, foram cobaias nisto, mas a verdade é que ele fica para o futuro. Por outro lado, a questão das empresas, eu digo, e tenho aqui uma informação, estou a terminar, da CCDR, quando nós fomos um bocadinho empurrados para discutir este assunto com a CCDR, a ver se havia no PO regional alguns apoios, e a CCDR diz mesmo, na ausência de orientações da tutela sobre medidas específicas para fazer face a prejuízos sinalizados nesse Conselho, na sequência do incêndio, os apoios disponíveis para o financiamento das empresas são os que decorrem do sistema de incentivos às empresas previsto no regulamento específico do domínio da competitividade e internacionalização. Portanto, quer dizer o quê? Não se cria nada específico para dar resposta às pessoas. Há formas. Tudo bem, que se esgotem essas possibilidades de apoio, porque o dinheiro também não é muito. Mas temos que perceber é que nos avisos das portarias, na criação dos avisos, pode-se adequar à situação concreta. E é isso que eu peço, não peço o tipo de exceções. A questão do programa e do plano, é assim, o Sr. Primeiro-Ministro, de facto, aceitou a minha proposta de que este é um momento-chave para fazermos aqui um trabalho importante em Monchique e eu imediatamente me predispus para dar o meu melhor. Estou numa fase de fim de mandato, o que de alguma maneira é do último mandato, o que de alguma maneira é mau por um aspecto, mas por outro permite-me, para já ter já um conhecimento concreto do que é que estamos a falar e ter uma experiência que me permite fazer um plano estratégico bem elaborado. E por outro, também não ter medo de tomar algumas medidas menos populares, mas que beneficiam o coletivo em desfavor dos interesses particulares. E por isso estou disponível para fazer um plano arrojado no sentido de deixarmos para as gerações futuras uma estratégia concreta para que aquele território não esteja tão submetido a estes fenómenos ciclicamente. Eu acho que isso é muito importante que se faça todos em conjunto. Não vamos agora criar aqui uma guerra, empurrar uns para os outros. O que o Governo fez, e bem, foi aceitar aquilo que foi decidido naquela reunião, porque o Sr. Primeiro-Ministro queria que fosse outra entidade a coordenar este programa. Eu disse, não faz sentido ser alguém mais a coordenar que não os autarcas deste território. Eu queria que fosse o ICN. Então o ICN é hoje a fonte dos maiores problemas que nós temos no nosso Conselho. É o entrave maior ao desenvolvimento destes territórios é o Instituto de Conservação da Natureza. Então, como é que são estes senhores que vão desenhar um plano de futuro? Para eu ouvir coisas do tipo, como já ouvi, que não se faz uma faixa porque esteticamente não é bonito. Quer dizer, então tudo bem, então temos tudo verde e depois acontece o que acontece. Por isso, eu acho que não haja dúvidas que nós todos, a nível do Conselho, eu tenho procurado sempre envolver os atores locais. Já fizemos reuniões com os atores locais, já pedi contributos de todos os autarcas eleitos no Conselho, estamos a desenhar um plano realmente estratégico para desenvolver. Agora, acontece é que o Governo, através deste programa que está a promover, e bem, nós temos estado a trabalhar, eu tenho ido a todas as reuniões técnicas, tenho-me envolvido ao máximo neste processo,
vai fazer muito das coisas que eu queria desenvolver ao nível do plano. E por isso não há necessidade, estamos a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E se esta equipa, paga por todos nós, está disponível e tem competências para fazer um trabalho sério e honesto, é ali que temos que investir e, de facto, há muitas das coisas que vão ser apresentadas agora no final de maio, que é exatamente um plano, um relatório de todo este trabalho que tem sido feito até aqui. O que é importante se fazer agora, para o futuro, eu acho que esse é o mais difícil, a parte técnica é sempre importante, mas a parte de futuro é onde é que o Governo vai enquadrar as medidas de apoio para a execução destas medidas de exceção? Onde é que o Governo, de forma é que vai pagar às pessoas esta remuneração dos serviços dos ecossistemas? Qual o modelo de governança? Quem decide? É local, é nacional, é regional? É isto tudo que temos que definir. E isto é que eu quero, portanto não me interessa prazos de apresentar planos para pôrmos nas prateleiras, para pôrmos nos armários. Eu quero é planos de ação concretos e com responsabilidade. E este ano é um ano importante para o Governo se comprometer com aquela população, com aquele Conselho, para tentarmos corrigir e minorar daquilo que foram os prejuízos que tiveram nos seus bens. As medidas de estabilização de emergência. Claro que a emergência era logo, não é passados 8 meses. O que acontece é que o nosso Conselho, felizmente, é uma zona muito úmida, uma zona que tem uma regeneração muito forte, muito rápida, e neste momento, provavelmente, muitas dessas medidas de estabilização de emergência, como as sementes, a colocação de paus para reter o deslizamento de terras, provavelmente já não fazem sentido neste momento. E daí eu dizer que é importante nós sentarmos com o Governo e dizer: vamos fazer um aviso, um programa concreto para que estas duas candidaturas, pelo menos das juntas de freguesia, que ficaram desertas, que era a rede viária toda associada ao incêndio, se possa retirar as árvores ardidas, que se possa fazer podas dos sobreiros, para que não haja um risco para as pessoas que circulam naquelas estradas. Isto é o que eu acho que é importante que se faça neste momento. O Governo que cria a forma que criar. Nós o que queremos é ter um apoio concreto para fazermos o muito que há para fazer e que não temos condições sozinhos para fazer. Sim, os processos, o que eu disse foi que no final da primeira candidatura não havia praticamente processos nenhuns, não havia candidaturas. E eu decidi, vamos ajudar as pessoas. Estão abandonadas, sentem-se mal, não sabem quem são os engenheiros que fazem as candidaturas, se eles podem fazer, se não podem, como é que é isso do parcelário. Então vamos criar um grupo de trabalho para ajudar as pessoas. E o que resultou disso foram 286 candidaturas. Pronto, demorou tempo. Porque é que o Governo não fez o que eu disse? Que era, assim que as candidaturas eram entregues, eram avaliadas e eram pagas às pessoas. Eu fui durante muitos anos administrador ou presidente dos órgãos de gestão que gerem fundos do Promar, do Proder, e é assim que se faz. Ao fim de X candidaturas, avalia-se e entrega-se. Isso até é um incentivo para as pessoas que não concorrem. Olha, o meu vizinho já recebeu dinheiro para comprar um trator, eu vou também fazer. Foi assim que eu propus desde o início. Agora depois disto tudo, pode-se corrigir. Não sei. Eu, naquela altura, apresentei as soluções todas. Na hora certa, no sítio certo e às pessoas certas. Sim. Faltou só falar aqui de algumas coisas, mas depois, se calhar, se tiver a oportunidade, já voltarei a ela.